Guilherme Carnicelli, seja muito bem-vindo ao House Talks. É um prazer para a gente ter você aqui. Hoje a gente vai falar do mercado imobiliário de uma forma ampla, mas também especificamente sobre um tema que é muito comentado no mercado imobiliário, que é educação, a importância da educação nesse nosso mercado. E a verdade é que pouca gente realmente se aprofunda num tema tão específico e tão necessário para o nosso mercado imobiliário. Guilherme Carnicelli, para você, na sua visão, qual que é o papel real da educação no mercado imobiliário? Obrigado, Henrique, pelo convite. Adorei estar aqui com vocês na The House, gravar esse podcast para falar daquilo que, na minha opinião, é um dos pontos primordiais, não só do mercado imobiliário, mas da vida, né? Eu acho que é o único ativo que o ser humano tem que é impossível de ser perdido. Tudo que você aprende, tudo que você estuda, de alguma forma faz você ser quem é. O mercado imobiliário não é diferente. E em um mundo com uma dinâmica tão violenta do ponto de vista de quantidade e velocidade, hoje é basicamente é mandatório se atualizar, é mandatório a estudar, entender o que está acontecendo, porque o mundo daqui para 2050 é um mundo completamente diferente. Então não tem como não estudar, é impossível não estudar. E a educação é que vai construir essa trilha, é que vai fazer o mercado chegar a atingir todo o potencial que ele tem, vai fazer a geração de riqueza do Brasil ou de qualquer outro país do mundo, né? A gente tem diversos países que viveram a revolução da educação. Então, assim, eu sou um apaixonado pelo mundo dos negócios, sempre fui das estratégias de negócio, mas eu sou alguém que dá valor para a educação de um jeito acima da média, porque eu sei o quanto isso é uma alavanca de poder, né? De geração de riqueza e de poder. Então, eu acho que é isso. O papel da educação é esse, é gerar riqueza. Quando a gente para de olhar a educação como meio que num quadradinho ali né, de melhorar o mundo, e não sei o que, tem tudo isso, tem esse lado romântico, mas se a gente trouxer para a prática, para o mundo prático, educação é geração de riqueza. E é isso que eu acho que é o papel da educação no setor imobiliário. Muito Né? bom. Antes da gente aprofundar nesse nosso tema, conta para o pessoal que está assistindo a gente quem é o Guilherme Carnicelli Legal. e o que fez você chegar até aqui no mercado imobiliário. Tá, eu vou tentar encurtar porque é uma longa história, já são aí 15, 16 anos, 17 anos, a gente está em 2026, né? São 17 anos, quase 20, se eu for pensar, atuando no mercado imobiliário. Eu caí no mercado imobiliário de uma forma acidental, que eu acho que é 90% dos profissionais que estão nesse mercado há 15, 20 anos tem uma história similar com a minha. A gente cai no mercado de uma forma acidental. Eu trabalhava numa multinacional, fui convidado para uma operação, para trabalhar em uma operação que chegava no Brasil na época, que era a Remax, né? Hoje é uma operação com mais de 600 escritórios no Brasil, de franquia. Então, conheci o mercado imobiliário por aí, por esse viés da imobiliária, pelo viés da metodologia americana. Me apaixonei pelo setor, acho que é um dos mercados mais gratificantes de se trabalhar. E depois disso fui tendo uma série de desdobramentos, né? Saí da Remax, fui trabalhar na Brasil Brokers, da Brasil Brokers veio projetos pessoais e aí hoje consultoria. Basicamente meu trabalho hoje é um trabalho voltado para o educacional, por isso que a gente está falando de educação aqui, e muita consultoria para desenvolvimento de produto, né? Que não deixa de ser um trabalho de educação hoje dos incorporadores, né? Eu acabo trabalhando com incorporadores no desenvolvimento de novos produtos e acabo sendo ali um hub de entender o que está acontecendo, principalmente no mercado americano, com quem eu tenho uma relação muito grande. Já há 10 anos eu faço uma imersão nos Estados Unidos, levando gente para conhecer o mercado lá. E então eu acabo educando também um pouco o incorporador no sentido do que fazer, como seguir a tendência, como ter melhor resultado, enfim, eu acho que é isso. Meu trabalho hoje é esse. Então, você transitou pelo mercado primário, pelo mercado secundário, Isso. dados, educação.
Qual dessas experiências você acha que mais transformou ali a sua visão de mercado? Então, o mercado imobiliário ele é um mercado de sinergia absoluta, né? O que eu quero dizer com isso? Se você for olhar, tudo, absolutamente tudo precisa de mercado imobiliário. Tem mercado imobiliário envolvido, vamos pensar assim. Ah, não, pô, a tecnologia, as nuvens, ok. As nuvens, elas estão instaladas em servidores que estão dentro de algum prédio, né? Dados. A gente vai falar de dados, pô, dados você tem os data centers gigantescos. Quando eu venho para cá, eu sempre passo ali no Rodoanel, tem um data center da Scala, que é um negócio que só cresce, tipo... Eu fui acompanhando de um predinho para 3, para 10, hoje aquilo parece um forte. Ali você tem mercado imobiliário envolvido. O dia a dia das pessoas, mercado imobiliário envolvido, varejo, indústria. Então, assim, o mercado imobiliário ele tem uma sinergia com tudo, né? E por isso, talvez, ele atraia tanta gente de tantas áreas diferentes, né? Você tem o mercado imobiliário da saúde, você tem o mercado imobiliário da hotelaria, você tem o mercado imobiliário da logística, você tem o mercado imobiliário do residencial. Então, assim, é um mercado que tem muita sinergia com muitos setores da economia. E aí, quando você me pergunta qual foi o meu aprendizado maior, ou por onde eu passei que eu achei mais interessante, eu vou te responder que o mais interessante de tudo é descobrir a sinergia de todas essas áreas. Então, o quanto os dados são importantes para o desenvolvimento de novos produtos, qual o papel da locação no processo de preparar o morador de uma determinada região, ou preparar aquele usuário imobiliário para comprar um produto, o papel dos bancos no financiamento, o papel do corretor dentro da cadeia, do ponto de vista do corretor e da imobiliária dentro da cadeia, do ponto de vista de pulverização do mercado e também de cumprir um papel importantíssimo que, na minha opinião, hoje é quase que uma barreira de defesa para o incorporador manter suas margens em mercados muito competitivos. Então, Henrique, sempre fui um cara que gostei muito de estudar, né? Eu tenho duas características. Eu sou muito observador de mercado. Eu olho muito para o mercado e tento observar o que está acontecendo. E faço correlações de varejo com imobiliário, indústria com imobiliário. E sempre gostei de estudar. Então, eu acho que o mercado imobiliário, como ele tem um negócio, uma variável que é o ser humano, para quem gosta disso é maravilhoso. E me apaixonei por esse setor. Dificilmente vou sair desse mercado. Criei meu nome dentro disso, né? Tenho relações com gente de diferentes lugares do mundo por conta do mercado imobiliário. E é isso. Então, assim, o que eu mais gostei é do mercado mesmo. É de estar dentro dessa máquina que é apaixonante, assim. E você leva corretores também para conhecer o mercado norte-americano, né? Isso é um trabalho que eu faço já desde 2015, foi o primeiro projeto que a gente fez. De lá para cá, eu já estou indo esse ano, acho que é para o 13º ou 14º, porque teve alguns anos. Por exemplo, ano passado eu fiz 2 edições, que é de levar o corretor brasileiro, o dono de incorporadora do Brasil, o dono da imobiliária, para entender, na minha opinião, o mercado americano, especificamente o mercado da Flórida, que tem uma sinergia muito grande do ponto de vista até a gente compartilha clientes, né? Para entender a dinâmica do mercado lá, entender o que é tendência. Os Estados Unidos é o mundo da venda e do marketing, então você tem uma aula de venda e marketing em desenvolvimento de produto, né? Em relacionamento com o cliente, em transação de negócio. E aí eu faço isso já há um bom tempo também, e parte da minha biblioteca de informação que os meus clientes acabam bebendo aqui quando me contratam para consultoria. E não deixa de ser um processo educacional também, né? É 100% educacional, E né? você percebe que tem um aumento no desenvolvimento desse profissional lá fora para que ele possa exercer aqui, ou a gente ainda está muito distante? Não, total. Eu tenho assim, ó, tenho incorporadores. Eu poderia citar até exemplos assim. Não vou fazer porque pode ficar injusto, posso esquecer de alguém. Mas eu vou te dar assim, eu tenho gente que foi morar nos Estados Unidos e está trabalhando hoje com o mercado imobiliário lá porque foi com a gente numa edição. Eu tenho incorporadores que mudaram seus projetos no Brasil porque foram para esse projeto lá. Eu tenho grandes incorporadores, um dos maiores incorporadores do Brasil que mandou equipe. Eu estou indo agora com uma equipe... Eu tenho 9 pessoas de uma grande incorporadora de São Paulo, uma das 10 maiores do Brasil, que estão indo com a gente agora.
também para desenvolver. Já é a 4ª vez que eles mandam profissionais deles, ou seja, eu meio que já virei o curso de pós-graduação dos executivos ali dessa incorporadora. Estão indo comigo agora de novo em abril. E é educação pura, é educação na veia. A gente tem lá 1 dia de palestras, 3 dias de visita técnica, para entender dinâmica. E assim, não é só a visita, é a forma como a gente desenha. Eu tenho parceria com a Elite International Realty lá, e a gente desenha cada turma para o grupo específico que está indo. Então, não é um workshop de prateleira, né? Ele é desenhado de acordo com o perfil das pessoas que estão indo. Tanto é que tem gente que já foi 5, 6 vezes Imagina, eu tenho um cara que está indo pela 7ª vez, é a 14ª edição, 50% das edições ele estava presente, né? Pelo relacionamento que ele acaba fazendo, mas porque o mercado é muito dinâmico, o mercado de Miami muda muito, é muito rápido. Então, assim, é educação pura ali. Na realidade, é ampliar horizontes. Você vai para uma imersão desse tipo, você amplia teu horizonte, começa a enxergar coisas, você fala, peraí, isso aqui eu posso fazer no Brasil, isso aqui faz sentido na minha cidade lá, eu posso mudar um pouquinho aqui. E aí, qualquer pequena alteração que você faz, usando o mercado como um mercado americano de benchmark, vai melhorar a tua performance e vai criar inovação na tua região, né? Esse é o grande lance. Ouvindo você falar, eu fiquei curioso. Assim, o que mais envolve esse profissional é saber o que está acontecendo na mudança de padrão construtivo dos imóveis? Ou existe uma característica de mudança desse profissional que enxerga o como é lá fora para trazer aqui para dentro? Ou até as duas coisas simultaneamente, né? Eu acho assim, olha, o que motiva cada um, eu costumo dizer o seguinte, vamos pensar, se a gente está falando de educação, né? Cada um de nós tem uma trilha de educação completamente diferente, né? É diferente na escola todo mundo aprende as mesmas coisas, mas depois que você entra para o mercado de trabalho, você vai precisar de uma trilha educacional, que é a sua trilha educacional, que é diferente da minha, que é diferente de um outro parceiro, porque cada um enxerga o mercado de um jeito, cada um tem a visão estratégica que lhe faz sentido, né? Então, as pessoas tendem a buscar conhecimento com base naquilo que ele tem de visão, do que ele planejou para ele. Então, essa imersão que a gente faz especificamente, ela para cada um representou uma coisa. Teve gente que a imersão representou a oportunidade de mudar para fora, de ir embora para os Estados Unidos e viver lá, e eu tenho mais de uma pessoa que fez essa mudança através, foi lá, conheceu o primeiro mercado com a gente, entendeu e falou, peraí, isso aqui dá para mim, eu acho que eu consigo me estabelecer, criou um plano, obviamente tudo legalizado, com visto bonitinho, etc, etc e tal, fazendo o caminho da maneira profissional, tá super bem estabelecido lá hoje. Tem gente que vai porque tem a curiosidade de entender como é que é o mercado, cara, preciso entender como é que é aquele mercado e tudo mais. Tem o profissional que vai porque tem cliente comprando produto nos Estados Unidos e está perdendo uma fatia desse cliente, ou seja, ele poderia estar participando dessas negociações se ele se posicionar como um profissional que atua também no mercado de Miami, e a gente dá todo esse parâmetro, ele volta para o Brasil com a parceria comercial feita para poder trabalhar ou para poder desenvolver um trabalho em parceria lá nos Estados Unidos. Tem o arquiteto que vai para entender o que é tendência, tem o incorporador que vai para entender como é que os produtos são vendidos, quais são os pitches, o que está se usando de tecnologia nas salas de venda. Então, é um misto de coisas, por isso que cada turma tem uma característica diferente. Para cada turma a gente prepara ali um escopo diferente, mas é isso. E aí é cada um indo buscar a sua trilha, né? Mercado americano, principalmente o mercado dos Estados Unidos ali de Miami, mudou muito nos últimos 10 anos, assim. Os nova-iorquinos indo para lá, o pessoal da Califórnia indo para lá. A gente teve um prefeito, Francis Soares, que inclusive participou de uma das edições que eu fiz. Que legal. O Francis foi um cara importantíssimo na pandemia, porque ele, em uma brincadeira no Twitter, ele falou, o que a gente precisa fazer? O que eu preciso fazer para ajudar o Vale do Silício se estabelecer? E aí você tem empresas financeiras, empresas de tecnologia que mudaram muito o cenário do que acontece na Flórida hoje, né? Você vê Jeff Bezos está morando lá, enfim, tem por conta dos impostos, obviamente, mas também porque tem ali uma visão estratégica de futuro que faz sentido. É um mercado global, um mercado que o mundo inteiro consome, então, e é orgânico, que eu acho que é uma outra coisa importante, né? Quando falam muito para mim, Guilherme, Dubai, eu acho que Dubai é também uma cereja do bolo, mas não é orgânico.
né? Dubai tem ali muito dinheiro sendo investido para gerar uma Dubai. Miami não, Miami é um mercado que se movimenta de maneira muito orgânica, sustentável, então é bacana de observar. E é isso, é quase que você desce lá e entra num laboratório de coisas. Acho que essa é a grande percepção que os clientes que vão comigo para lá têm. Tipo, cara, entrei num laboratório agora aqui, tô vendo muita coisa louca acontecendo. E o cara volta com 1 milhão de ideias, 1 milhão de projetos na cabeça. É bem bacana. É um intensivão. É um intensivão. Aliás, tem uma coisa que você tá falando muito engraçado. Tem muita gente que vai comigo e eu já aviso, falo, ó, é o seguinte, são 4 dias que você vai querer terminar o dia, jantar e dormir. Não pensa que você vai conseguir, agora eu vou para as compras. Agora. Se você está pensando em fazer compra e passear, estique alguns dias, porque é muito intenso mesmo. A gente começa às 9 horas da manhã para 8 horas da noite, de muito conteúdo, informação e tal. Imagino que tenha muita coisa para ver. Né? Muito, muito. A gente vê, inclusive, um movimento aqui no Brasil de, por exemplo, empreendimento. Eu já vi lançando o empreendimento da Lamborghini. Lá fora a gente vê que tem a referência, empreendimento da Porsche. Inclusive, a gente estava conversando em outro momento. Você comentou que você estava lá nessa época. Foi. Existe um movimento natural de informações que vêm de lá para cá. Você sente que o brasileiro ele tem algo que se diferencia muito do mercado norte-americano, que no final faz com que a gente tenha mais qualificação em algum sentido, ou algo que sobressaia aqui no mercado imobiliário brasileiro do mercado da Flórida? Então, essa tua pergunta ela é bacana, eu vou tentar dividir ela em camadas aqui, né? Como é que eu percebo? Quando eu comecei a trabalhar no mercado imobiliário, em 2009, e foi através da RE/MAX, como eu entendi primeiro o que era a RE/MAX, antes de começar de fato a entender o que era mercado imobiliário brasileiro, eu via que existia uma diferença muito grande entre o nível de profissionalismo do mercado americano para o que era feito no Brasil. Estou falando de 2009, 2010. A tecnologia, ela foi meio que trazendo todo mundo para a mesma página, né? Eu percebo isso, assim. Então, essa diferença existe, obviamente. O mercado americano é o benchmark do mercado imobiliário no mundo, né? Acho que o mundo olha para o mercado americano olhando, vamos entender as práticas desses caras. E aí eu estou falando das práticas financeiras, as práticas das imobiliárias, as práticas de desenvolvimento de produto, de pesquisa. Vamos entender as práticas e vamos tentar nos aproximar. Mas essa diferença que era muito grande, ela reduziu, ela já não é tão grande. Quando você fala, por exemplo, dos branded residences, né, que são esses imóveis com marca, tipo Porsche, tipo, a gente tem lá Porsche, tem Armani, tem Aston Martin, tem Waldorf Astoria, tem, sei lá, tem uma infinidade de produtos. Eu, por conta do workshop, tive a oportunidade de acompanhar toda essa evolução, porque o primeiro grande produto desse sentido foi o Porsche Design Tower em Sunny Isles, em 2014. Em 2015 a gente já estava lá acompanhando esse processo. Então eu consegui acompanhar e consigo perceber como isso se expandiu para Dubai hoje de uma maneira muito forte, né? Dubai e Miami são as duas cidades ali, são as regiões onde você tem esses produtos com marca. Mas eu vejo o Brasil também entrando nesse caminho, porque a gente tem aqui o Armani, tem Versace, tem prédios da Porsche Consulting sendo feitos aqui. A gente tem uma incorporadora importante aqui em São Paulo que está trazendo um Sunridges. Então você tem uma série de produtos de marca sendo desenvolvidos aqui, o que mostra que o mercado brasileiro também se aproxima e há a busca da tendência do que acontece nos Estados Unidos, né? Então, quando você pergunta, existe aqui, a gente consegue fazer coisas melhores do que eles? Sim, eu vou te falar, marketing imobiliário, eu acho que a gente é muito mais eficiente do que o americano nesse sentido, né? Quando a gente faz o marketing para o cliente final, assim. Mas é uma característica do nosso mercado, porque é um mercado menos regrado. Aqui você tem o corretor autônomo, coisa que é uma figura que não existe nos Estados Unidos, né? Lá o incorporador ele faz um trabalho voltado e pensado para a imobiliária, que depois vai pulverizar isso para os seus clientes, né? Aqui o incorporador, ele, além de trabalhar com as imobiliárias, ele tem que trabalhar já com o cliente final, porque existe todo um caos no processo comercial,
que melhorou muito, mas ainda existe. Então, isso deixou a gente habilitado muito em trabalhar a marketing digital de um jeito muito bacana. Os sites brasileiros das incorporadoras são muito mais legais do que os sites das empresas, dos desenvolvedores americanos. Por outro lado, os investimentos que eles fazem lá nas salas de venda, na experiência do cliente, que eles investem em promover para o cliente uma experiência de compra brutal, isso não existe. Você tem lá, vou dar um exemplo. O Waldorf Astoria, por exemplo, que na minha opinião é uma das referências ali na Brickell em Miami, desenvolveu um produto onde o stand de vendas, os caras investiram 25 milhões de dólares no stand de vendas, né? E você tem uma experiência brutal naquilo. A Bentley, com o Bentley Residence, também tem uma experiência brutal. O Sun Regis, com muitas obras de arte e tal. Então, essa experiência in loco, eles são muito melhores do que a gente está evoluindo nesse sentido. Então, eu não acho que há uma coisa que a gente faça melhor ou pior e tal, mas eu acho que a mágica do mercado imobiliário é que ele é micro-regional, né? Às vezes você muda uma avenida, o mercado muda a dinâmica. Então, eu acho que você se adapta, ou o mercado se adapta ao perfil de cliente, ao perfil de dinâmica que existe. E aí, o muito bacana dessa história é poder trocar essas experiências, porque quando vem um incorporador aqui, um developer americano, e eu já tive developers, né, desenvolvedores de produto americano que vieram para o Brasil, eles olham para a gente e também acham que tem algumas coisas que a gente faz que são muito legais. Eles falam, cara, isso é muito bacana. Tem que pensar um jeito de fazer isso nos Estados Unidos. Então, o que eu acho que a tecnologia meio que coloca todo mundo numa mesma página e aí você vai olhando para outros mercados e trazendo. Por isso é tão importante, na minha opinião, você entender que você está numa aldeia global e viajar te educa, e educação é um ativo que ninguém tira, e aí com isso você é um profissional melhor do que o outro. Você comentou de um ponto sobre tecnologia, né? A tecnologia ela vem aproximando esses mercados em qualidade, em eficiência, e no final é sobre também tirar as atividades rotineiras, operacionais do dia a dia desse profissional para que as relações humanas elas prevaleçam, né? É isso aí. A gente tem um desafio de o vendedor ou o corretor de imóveis ou o proprietário da imobiliária que poderia estar fazendo negócios cada vez mais preocupado em como operacionalizar. Isso, no final, vira um desafio que sobrepõe ali essas relações humanas, né? Aqui a gente tem, eu tô falando isso porque aqui a gente tem uma preocupação muito grande de como que a gente faz com que todas essas pequenas atividades, elas se tornem rotineiras para a tecnologia. E não para o profissional que deveria estar se desenvolvendo dessa forma, conhecendo outros mercados, conhecendo táticas de venda ou até estratégias mais específicas para o negócio dele, para que no final ele consiga vender mais, né? Ele consiga operacionalizar mais com menos esforço burocrático, porque a gente sabe que no final o nosso mercado ele é muito burocrático, né? Sim. A gente tem bastante fricção entre as etapas do processo, seja no processo de venda, seja no processo de financiamento, que é onde entra a The House, seja no processo de registro de contratos. Como é que você enxerga isso? Você vê que, de alguma forma, a gente tem se aproximado mais ou o profissional ele ainda é resistente à tecnologia e, no fim, ele prefere continuar fazendo da mesma forma porque ele está acostumado daquela maneira? Eu penso assim, né? Hoje, quando eu pego dentro das construtoras e dentro das imobiliárias, os que têm melhor performance, se você for aquele profissional que tem melhor performance, ele faz parte de uma geração que tem aderência à tecnologia, né? Ou ele é alguém de muita experiência que aderiu à tecnologia, né? Eu acho que existe um mix para gerar performance, que é a capacidade de relacionamento e a tecnologia trabalhando junto. Porque o cara só olhar a tecnologia, ou se ele só for muito bom em tecnologia, ele não faz a base do nosso negócio. Que o Máximo Forte tem um termo que ele usa que eu gosto muito, que é esse é um mercado de pessoas para pessoas, né? No fundo, o imóvel é um pano de fundo. Então, se a tua matéria-prima é gente, você tem que ser bom de relacionamento, não tem como. E aí eu vejo que tem muita gente de uma geração muito nova que tem uma dificuldade de relacionamento brutal, é muito bom em tecnologia, mas é muito ruim de relacionamento.
E tem o cara que é muito bom de relacionamento, mas não entende nada de tecnologia, então ele perde performance. Mas entre tecnologia e relacionamento, eu fico com relacionamento. Eu acho que ele é mais importante, né? Ah, agora, a tecnologia, por si só, ela nasce para servir o homem e para ajudar a gente a fazer aquilo que é mais importante dentro de cada uma das nossas atividades. No mercado imobiliário, a atividade mais importante, na minha opinião, é o relacionamento. Aliás, é o ativo que o corretor tem, são as relações que ele criou ao longo da carreira dele, né? Se ele for um cara organizado e mantiver essas relações, ele vai vender imóvel para essa pessoa mais de uma vez e vai vender muitos imóveis para os amigos dessas pessoas. Então, essa é uma característica que o corretor tem que gostar de gente. Mas a tecnologia hoje, no momento que a gente tem com inteligência artificial, com muita coisa surgindo, eu acho que o sagaz, o profissional sagaz, vai entender o seguinte: peraí, eu perco às vezes muito tempo em rotinas que eu não precisaria perder, e essas rotinas acabam diminuindo a minha performance porque eu deveria estar gastando ela em outras coisas que geram novos negócios. Então, por exemplo, pensando aqui na The House, vocês são uma plataforma de crédito imobiliário, né? Se eu tiver uma plataforma me auxiliando no processo para cuidar da parte burocrática, do desenrolar de um financiamento imobiliário, me sobra tempo para tomar mais cafezinho, para almoçar com o meu cliente, para fazer outras coisas que vão alimentar o meu funil para que eu gere mais negócio, né? Se eu tiver uma inteligência artificial que cuida da minha agenda, ótimo. Se eu tiver uma inteligência artificial que cuida das minhas redes sociais, também é ótimo. Então, no fundo, eu acho que o Clemente Nóbrega tem um livro chamado A Tecnologia que Muda o Mundo, e ele fala ele usa um termo lá que ele diz o seguinte: seremos centauros no futuro, centauros da tecnologia, né? Aquele meio homem, meio cavalo, só que a gente vai ser meio homem, meio máquina, né? E essa meio máquina é a tecnologia. É o Apple Watch que você usa, é o celular que você já não consegue andar sem mais, né? Os aplicativos que você tem dentro dele. Então a gente meio que já está hoje, agora com os óculos, então, com esses óculos da Meta e tudo mais. Então, essa mistura é que vai dar o molho do profissional do futuro. Agora, relacionamento dentro do mercado imobiliário ele é importante porque a variável humana ela é 60% de cada negociação. Porque o mapa de tomada de decisão de um cliente é completamente diferente, né? Tô eu aqui, tá você ali, tá o Henricão ali no suíte. Cada um tem um jeito diferente de tomar uma decisão para comprar um imóvel. Então, esta variável, nenhum algoritmo consegue entender. Não tem como um algoritmo entender, porque mapa de tomada de decisão está ligado à sua educação, a traumas da infância. Não dá para um algoritmo. Então, eu acho que a grande oportunidade para o corretor se faz aí. Ele entender de gente, né? E usar a ferramenta de tecnologia para que sobre tempo para ele gastar com gente, que é a matéria-prima do dia a dia dele. No final, a tecnologia vai permitir com que ele entregue eficiência para aquela compra e venda, para que ele entregue velocidade para as respostas, Isso para que aí. ele seja a autoridade que o cliente dele precisa para poder fechar o Isso. negócio. Velocidade, eu acho que é o ponto fundamental. Porque essa é uma outra característica humana também. A gente cada vez mais está ficando mais ansioso e quer respostas mais rápidas. E aí o ser humano tem uma limitação de velocidade, né? Agora a tecnologia não. A tecnologia ela consegue... Cara, é uma doideira. Um prompt bem escrito hoje num chat GPT, ele te traz coisas que você fala, que loucura, cara. Tipo, entendeu? Olha para onde foi... Para onde está indo o caminho das coisas. Assim. A gente tem que aproveitar dessa era, né? Porque no final, menos tempo perdido, mais negócio fechado. Eu acho assim, ó, esse negócio das eras... Eu já estava numa discussão com um grupo de amigos que o cara, não, porque o mundo está ficando pior. Eu falei, não, cara, o mundo está ficando muito melhor. É que a gente tá assustado e como ser humano a gente a gente repele um pouco a novidade, a inovação. Mas se você for pensar, o mundo está ficando muito melhor. Eu vi anteontem que o Google agora lançou uma IA focada em saúde que vai fazer a interpretação de exames, né? Então, olha que doideira é isso, do ponto de vista de melhoria do mundo. Você vai ter uma IA
que pega o teu exame XYZ e faz uma análise. Só que quando ela faz essa análise não com a biblioteca do teu exame. Ela faz uma comparação com outros milhares de exames de pessoas que vivem em diferentes lugares do mundo, mas que podem ter características similares à sua, né? Isso tira do médico um peso gigantesco de precisar tomar uma decisão ali, porque a própria IA pode falar, olha, não, isso aqui já a gente recomenda cirurgia, por causa do X% dos casos acontece isso, no caso desse cliente é melhor complementar com um exame X para a gente avaliar e tal. Então, você vai criando essa rede de informação que ela é imbatível e isso dá para o médico a oportunidade dele ser um ser humano, né? Porque vai oferecer mais acolhimento para o paciente, mais carinho, mais humanidade. Então, a parte técnica da medicina, cada vez mais a tecnologia vai fazer. E o médico vai ter que ser um ser humano de verdade, entendeu? Ele não vai ser só um cara técnico. Ele vai ter que ter o conhecimento técnico, mas ele vai poder gastar tempo sendo um médico humano, que é uma queixa que a gente muitas vezes vê no dia a dia de um profissional de medicina, que o cara tem que fazer 20 consultas por dia, porque o plano de saúde paga uma merreca ali, e ele não tem tempo de ser humano, senão ele até gostaria, mas ele não tem tempo, né? Ele tem que meio que criar uma produção em série. Então, a tecnologia vai habilitar ele a fazer isso, porque, enfim, você entende como o mundo Não, melhora entendo. com tudo isso? Eu vou tentar até trazer para o nosso mercado, mercado imobiliário, até não vou, hoje não vai dar para fugir do jabá, porque você me fez um baita de um gancho aqui. A gente chama aqui dentro de inteligência preditiva. A gente usa dados para enxergar qual é o perfil de cliente que mais se enquadra em uma instituição financeira, ou em uma linha de crédito, ou em um sistema de crédito. Estou falando do SBPE, ou Minha Casa Minha Sim, Vida. das variáveis As que variáveis que a gente tem dentro do crédito imobiliário. E o que a gente percebe é que o profissional que utiliza dessas ferramentas para enxergar os cenários de forma mais rápida, mais eficiente, e entrega a resposta mais rápida para o cliente, é aquele profissional que tem vendido mais. Claro. É aquele profissional que realmente se destaca porque ele não perde tempo com aquilo que não Olha é só, óbvio para ele. Vocês estão num ponto aqui, usando a minha experiência de consultoria, vocês estão num ponto da jornada do cliente que é um dos pontos mais sensíveis, que é o seguinte, fui lá com a minha família, comecei a pesquisa do meu imóvel, fui lá com a minha família, fui ver, gostei, adorei, é esse imóvel que a gente quer, a gente vai fazer uma proposta e tudo mais, dependo do financiamento para isso acontecer. E a gente está falando que 70% dos imóveis vendidos no país dependem Depende de financiamento. Né? E eu acho que isso tende a crescer. Só vai crescer. Né? Muito bem. E aí também tem uma outra mudança que dá até um outro gancho, a gente fala de um outro assunto aqui. Mas vamos voltar aqui para eu não me perder. Este momento que vocês estão é o momento do pico de ansiedade de um cliente. O pico de ansiedade de um cliente é a aprovação do financiamento imobiliário. Por quê? Porque é o go, não go, né? Tipo, vou assinar, não vou assinar. Tudo isso que eu já gastei de energia para ir buscar o imóvel, para fazer uma proposta, os documentos e tal, é quase que uma chancela de que, ok, agora você tem o seu imóvel próprio. É o financiamento imobiliário. Então, o profissional que tem uma ferramenta que ajuda a responder de maneira preditiva, ou seja, não vai gastar tempo com coisas que vão aumentar essa curva, né? Esse delta T aumenta. Esse cara é o cara que o mercado quer. Porque se eu falo com você hoje para fazer o meu financiamento imobiliário e você em 24 horas, né, me dá uma resposta de, olha, esse é o caminho que a gente tem aqui, qual que você quer fazer e na minha visão esse caminho é melhor por conta disso. Acabou, meu pico de ansiedade foi de 24 horas, 48 no máximo, resolvi meu problema. Eu vou te indicar, porque eu vou conversar amanhã ou depois com algum amigo num restaurante e vai falar, cara, a gente tá na fase do financiamento, aí tá há 10 dias e eu não sei, a gente tá agora parado porque a gente tem um outro imóvel que a gente também gostaria, se não der certo nesse, a gente quer ir pro outro, mas eu não, sabe? Ele já começa a pensar em todas as variáveis. Ele já tá numa doideira e tal. Então, assim, essa é uma
qualificação que um profissional dá, de responder com velocidade, que a tecnologia tem esse papel. É isso que ela faz, né? Ela tem que fazer isso. Então, o profissional mais inteligente saca os momentos que são os momentos decisivos numa transação. O financiamento é um desses. Assim como um outro momento decisivo é tirar o cliente da plataforma para o encontro presencial, né? Tirar o cara do WhatsApp para o presencial. Esse é um outro momento decisivo. Tem vários. Se você pegar uma jornada de compra de um cliente imóvel, tem alguns momentos que são muito decisivos para o corretor ter performance. E ele precisa de tecnologia para ajudar ele nesses momentos. Então, é isso. Acho que faz sentido. Por que você acha que o corretor de imóveis ele ainda é muito afastado dos produtos financeiros? Por falta de tecnologia, talvez? Por falta de conhecimento. Conhecimento, educação. Educação. Se você pegar aqui 10 corretores de imóveis e pedir para cada um deles explicar quais são os tipos de financiamento que existem, talvez 2 saibam te explicar, e saibam te explicar não porque estudaram, mas porque a experiência os fez aprender. Então, pensa o seguinte, cara, eu vou ter que pelo menos ter 10 anos de mercado, 5, 10 anos de mercado, para ter passado por vários cenários que me habilitam a mais ou menos dizer como funciona um financiamento imobiliário, que muda, né? Que não é um conhecimento congelado. Ele vai mudar porque existem políticas de financiamento em diferentes momentos do mercado. Eu acho que é conhecimento. Acho que esse é o grande ponto que afasta o corretor. E o corretor, ele foge daquilo que ele não tem conhecimento. E no final, a educação é o que faz virar venda, né? Se a gente for pensar hoje, dentro desse cenário mercado imobiliário, a gente tem até saindo de financiamento agora, que é o para aquisição, a gente tem o crédito com garantia de imóvel, Uhum. que pode ser uma solução para uma compra de um imóvel que não está com uma averbação ainda na matrícula, que não isso. pode ser financiado. Então, esse conhecimento vai permitir com que esse profissional ele consiga abrir o leque dele e oferecer a solução certa para Porque cada um assim, dos ó, clientes, né? vamos substituir a palavra educação por repertório. Substitui a palavra educação por repertório. Quem tem melhor repertório consegue mais trabalho, consegue mais coisa. É repertório. A vida é feita de repertório, né? Então, assim, um cara que fala 2, 3 línguas, ele tem uma facilidade de se comunicar e se locomover por diferentes cenários que o cara que não fala não tem. Por quê? Porque ele tem repertório. O cara que conhece de financiamento, conhece de arquitetura, conhece de neurolinguística, ele tem um repertório que no dia a dia dele faz ele um profissional que consegue transitar em diferentes áreas. Então, quando a gente olha a educação, você tem que olhar a educação do ponto de vista de o que ela me agrega de repertório. Eu fiz uma palestra sexta-feira passada, e aí a minha palestra, ela tem ali 1h30, mais ou menos, e eu trago diferentes insights. Eu falei, olha, comecei a palestra fazendo isso tinham 200 corretores, eu falei, eu vou te trazer aqui diferentes insights, diferentes formas de você olhar para a sua operação. Eu não tenho a menor expectativa de que vocês absorvam 100% do que eu vou dizer aqui, mas se vocês absorverem 1 ou 2, 3 insights que façam sentido e aplicarem, vocês já vão ser profissionais melhores. Agora, o que eu prometo para vocês é que nessa 1h30 que a gente vai passar aqui trocando ideia, eu vou abastecer vocês de repertório. Eu vou dar para vocês repertório. E quando você tem repertório, é como um músico, né? É o cara que é músico da noite. O cara que é músico da noite, ele toca de tudo e mais um pouco. E quando você vai ver os melhores músicos que acompanham os melhores artistas, todos eles foram músico da noite numa período da sua carreira. Por quê? Porque o cara tem que tocar samba, sertanejo, forró. O cara aprendeu tudo. Então, ele se locomove melhor para conseguir melhores trabalhos. Não é diferente na nossa profissão, na área do corretor. E você acha que tem uma característica de quem está buscando esse repertório? O desafio das imobiliárias hoje é ter este conteúdo para ter repertório ou é falta de aplicação prática? Assim, eu acho que o mercado imobiliário sofre de um vício que é todo mundo sabe o quão importante é treinar e educar, mas ninguém pega o corretor e faz com ele um trabalho profissional nesse sentido. Talvez o conteúdo até esteja próximo ali, Pronto. mas o dia a dia ninguém está aplicando. Henrique, vamos lá.
Se a gente pegar aqui agora, baixar na internet aqui, pegar o YouTube e digitar aqui uma série de cauda longa de busca para determinados temas que a gente queira aprender, vai ter vídeo pra caramba. O problema é que o excesso de conteúdo também atrapalha você a treinar. E a desorganização desses conteúdos É também, né? isso, porque você precisa de uma trilha organizada. Então, no fundo, o que a imobiliária precisa é um caminho para poder educar o cara. Para o cara sair do ponto A para o ponto B, tem um caminho para fazer isso. Não é. Vai lá, olha lá, assiste os vídeos no YouTube que tá bom, você vai aprender. Vai aprender, mas vai aprender tudo errado. O que eu uso, em que momento, ou em qual momento da minha carreira eu tô hoje e o que eu preciso aprender para me desenvolver profissionalmente. Então, é assim, a gente vive num mundo que tem um excesso de informação, mas existe também o que é um contraponto, né? É um paradoxo, mas você tem muita informação e tem muita gente burra, assim, tem muita gente ignorante também. Então, é uma doideira, cara. Pelo tempo que você tem de mercado, você deve ter várias histórias, assim, daquele bom profissional, daquele profissional que teve a oportunidade na mão e não conseguiu fechar negócio, né? Eu vou te falar, a minha carreira, ela começa em banco, nos bastidores ali da instituição financeira, e aí, em determinado momento, eu fui para campo. E vivi esse mercado imobiliário dentro das imobiliárias, dentro das assessorias de crédito. Vivia também o que o corretor sente ali no dia a dia e percebi muito essa falta de clareza, que é com quem eu estou falando, por que eu estou falando e como eu vou me colocar naquele determinado momento. E pouquíssima gente para ajudar, né? Pouquíssima gente para guiar. E, por outro lado, eu via que algumas imobiliárias que faziam muito bem feito esse papel de alocar o conteúdo, incluir o repertório e dar os treinamentos, tinham times muito mais eficientes, times que não estavam na inércia, não estavam parados ali dentro do escritório, sempre estavam em movimento com clientes e, no final, eram os times que mais vendiam. Isso eu tô falando de 10 anos atrás e é algo que não vai mudar Não, ad e vai ser eterno, né? assim, eu tenho exemplos, por exemplo, de imobiliária que tem gente dentro da imobiliária, existe um profissional da imobiliária que pega o corretor que chega e passa com esse corretor 90 dias num processo basicamente de on-the-job training, né? Que os americanos usam muito. Vai trabalhando Onboarding. e vai treinando, mas você vai treinando aqui comigo. Eu vou pegar na tua mão e nós vamos junto fazer esse treinamento. E aí você vê que há uma retenção maior, esse cara começa a performar antes do que o previsto, né? Então, assim, por quê? Porque ele ganhou repertório, ele foi tendo ali caminhos, informações. Agora, você pode jogar o cara no salão de vendas e falar, bicho, vai olhando aí quem é, como é que faz, e vai pegando a manha, e daqui a um tempo você vai conseguir performar também. Só que você leva mais tempo. Se é que vai chegar, né? E às vezes o cara desiste, né? O cara fala, isso aqui não é pra mim, tal. E às vezes é gente que tem muito relacionamento, que poderia estar ganhando dinheiro com o mercado imobiliário, mas faltou ali aquele início ali, né? Porque aqui entre nós aqui, a formação do corretor de imóveis ela é muito ruim do ponto de vista de ensinar a prática do mercado, o que fazer no mercado. Então, existe um caminho gigante para o corretor evoluir aí. Se você fosse pegar uma competência essencial que esse corretor precisa ter para começar no mercado, pegando esse gancho que você falou de quem está começando agora, talvez pode ter sucesso, qual seria essa característica? Eu acho que não existe uma, mas eu acho que vamos tentar pensar num tripé. Eu acho que é capacidade de comunicação, é fundamental para um corretor de imóveis. Disciplina de trabalho, disciplina ali, né? Porque você, como profissional autônomo, precisa ter a sua disciplina de começar no horário, terminar no horário, ter tarefas para fazer durante o dia, fazer as coisas que você tem que fazer, encarar isso como, acho que é um outro ponto importante. E relacionamento, né? Ou seja, ter relacionamentos, conhecer pessoas. Então, eu acho que uma das habilidades que eu colocaria, assim,
dentro da disciplina, vamos fazer, pegando esse tripé, né? Que a gente falou aqui de capacidade de comunicação, disciplina e relacionamento, você tem que pegar com disciplina a sua capacidade de comunicação e conhecer gente nova e se relacionar o tempo inteiro. Eu acho que isso é o fundamental para um corretor de imóveis se dar bem, né? Como premissa, tá? Agora, habilidade técnica você aprende, você treina. E aí você põe isso dentro da pasta da disciplina, né? A pasta da disciplina te obriga a apresentar. A habilidade de comunicação, às vezes, é muito natural. Não é que você não consiga aprender. Você consegue aprender, porque eu já vi gente melhorar muito do ponto de vista de oratória, comunicação e tal. Mas como premissa, o cara que vai começar do nada, se ele for um bom comunicador, se ele tiver habilidade, é um cara que faz relacionamento, troca ideia, blá, blá. Agora, engraçado geralmente esse cara comunicador, que tem muito relacionamento e tal, que é o vendedor, é muito indisciplinado, né? Ele é ruim de disciplina, ele é ruim né? É difícil pegar um vendedor com uma puta disciplina de trabalho, de preencher o CRM, o formulário e tal. Cara, Ele não vai ser o cara das não é. multitarefas, Não né? é. Operacionais. Aí a tecnologia tem um papel importante também, ajuda ele nesse sentido. E com certeza vai alavancar para que ele feche cada vez mais negócio, para que ele esteja na rua fazendo relacionamento, É isso, fazendo negócio. é isso aí. Esse é o grande lance. 2026 está apenas começando, né? Sim. Que vem pela frente aí? Eu acho que um dos anos de grande desafio é por conta de ser um ano em que a gente tem muitos feriados, né? Eu vou aqui meio que chover no molhado, que acho que todo mundo já pensou nisso, mas muitos feriados, Copa do Mundo, eleição. Então vai ser um ano que vai passar voando, que vai exigir muita disciplina de trabalho para ter resultado, né? O que eu percebo o mercado imobiliário começou bem, assim, pelo menos com os clientes com quem eu converso, começou bem, o que é uma tendência natural de primeiro semestre de anos com eleição. Quando eu digo anos com eleição, são essas eleições importantíssimas de governador, presidente, deputado, senador, né? Essa é uma eleição importante. Então, sempre o primeiro semestre começa muito bem nesses anos, porque parece que as pessoas tentam antecipar as decisões, já pensando de que vai ter um segundo semestre muito diluído de concentração, assim, de foco, né? Mas, cara, o Brasil é o melhor país do mundo, cara. Assim, do ponto de vista de potencial, de fazer as coisas acontecer, de oportunidade, é um país surreal, assim. É um país que tem muita oportunidade, né? Tem que focar, tem que entender, às vezes tem que dançar a música que tá tocando. Mas essa é uma habilidade que o brasileiro tem que outros executivos do mundo não têm com tanta facilidade, assim. Tem que estar atento aos movimentos de mercado também, né? Tudo A isso. gente vive um cenário de altíssimas taxas de juros, né? No patamar de 2006, se a gente for comparar, um dos maiores patamares da nossa taxa Selic. Mas, por outro lado, é o que você falou, a oportunidade ela vem e ela, para a gente, por exemplo, já está aparecendo, os bancos já estão se movimentando com redução de taxa, por exemplo, porque já tem uma expectativa de redução da taxa Selic próxima do final do primeiro trimestre. Então, para quem estiver atento a essas percepções, para quem estiver atento com tecnologia, com certeza vai ser um baita ano. Assim, às vezes as pessoas ficam muito presas na história a taxa de juros está alta, então, assim, o grande problema que eu vejo da taxa de juros é que uma taxa de juros alta tira muito dinheiro do empreendedor, né? Se eu tenho 15% sendo pago numa Selic, eu não vou botar meu dinheiro para risco. Eu boto meu dinheiro no banco ali, 15% daquele, tô tranquilão, né? Esse, para mim, é o maior problema que existe. Agora, se você for pensar do viés do cara que está pensando em comprar um imóvel, achou o imóvel, a taxa está alta, compra o imóvel, porque o imóvel vai valorizar e depois, quando tiver com uma taxa menor, você faz uma portabilidade. Uma portabilidade de financiamento, mas o teu imóvel está lá. Porque tem muita gente que vou esperar o imóvel baixar, a taxa baixar de preço para financiar, mas o imóvel vai subir de preço e está subindo. A gente tem mercados, por exemplo, que bateram 17% em um ano, cara. É uma loucura o que aconteceu. Mercados do Nordeste, por exemplo, que super valorizaram, né?
E eu sempre brinco com os meus amigos o seguinte, eu já vi gente perder dinheiro com imóvel. Foram os imóveis que eles não compraram, né? Eu nunca vi ninguém falar assim, não, comprei um imóvel e perdi dinheiro. Não, o cara fala assim, não comprei e perdi dinheiro, entendeu? Deixei de ganhar dinheiro. Então, o imóvel é um investimento super sólido, para momentos loucos como a gente vive hoje no mundo, continua sendo um dos melhores investimentos que existem. Existem estudos que mostram em jornadas longas, né, ou por longos períodos, ele dá pau em qualquer ação de bolsa de valores que você possa imaginar. E é isso. Então, A hora de comprar o imóvel é sempre agora. era ontem. A Já segunda passou. melhor hora é hoje, né? Então, assim, eu vou dar um exemplo aqui, cara, de uma região do Nordeste que eu trabalho muito, que é João Pessoa, na Paraíba, que eu passo uma semana por mês em João Pessoa. Então, eu moro 25% do ano eu moro em João Pessoa, isso já faz um tempo. E antes da pandemia, você comprava um imóvel na orla de João Pessoa, um flat para alugar, a R$7.000 o metro quadrado. 6.800, R$7.000. Este mesmo imóvel, eu tô falando antes da pandemia, eu tô falando de 2019, tá? 18 para 19. Hoje, este mesmo imóvel você vai pagar 22. Então, é surreal 300% de aumento em um período de 7 anos, né? É um caso extremo? É um caso extremo, mas no Brasil existem muitas bolhas de prosperidade acontecendo que são casos extremos desse tipo, entendeu? É Rondonópolis, é Lucas do Rio Verde, é Cuiabá, que o que está acontecendo em Cuiabá é uma loucura. Eu estive lá, fiquei impressionado de ver. João Pessoa também acontece isso. Então, assim, mercado imobiliário tem muita oportunidade, tem muito para se desenvolver e o corretor que está atento está fazendo negócio. Boa. Cara, como a gente sempre costuma encerrar aqui, com uma única frase, se você tivesse que resumir em uma frase única, qual o papel da educação hoje no mercado imobiliário, esse mercado que é micro-regionalizado, como você comentou no começo e acabou de trazer exemplos aqui de regiões pra gente? Uma única frase, eu diria o seguinte, você só vai fazer aquilo que você aprendeu a fazer. Todo o resto não serve para nada. Então, você quer gerar riqueza, você tem que estudar o que você vai fazer, não tem como. Muito bom. Você só vai fazer aquilo que você aprendeu a fazer. E para você que ficou com a gente até aqui, espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal, muitas conversas como essa vão acontecer ao longo desse ano inteiro. É o nosso compromisso com você de estar aqui com os melhores profissionais do mercado imobiliário, fazendo mais do que contar histórias e sim te envolvendo com o mercado imobiliário. Então se inscreve, clica no sininho, ativa as notificações, deixa no comentário aqui sobre o que mais você quer saber do mercado imobiliário e o que você achou desse nosso episódio de hoje. Aqui com o Guilherme Carnicelli foi um prazer. Até a próxima. Conto com você.